Oi, amores, tudo bem? Então, vou gravar aqui mais um vídeo com algumas dicas de português para vocês, com diferenças entre si com i, si com é, sem e sim, porque como se aproxima o CELPE-BRAS, então todos os vídeos serão com dicas de português, tudo bem? Então, vocês podem achar assim um pouco estranho, os brasileiros podem achar estranhos, um pouco estranho esse aspecto, por que eu vou colocar um vídeo diferenciando sim do sem? Então, são por causa de alguns aspectos linguísticos do espanhol, do castelhano, que as pessoas podem se confundir um pouco, tudo bem? Mas o si com i, si com é, os brasileiros também se confundem. Então, vamos lá. Começando com sim e sem. Então, lembrando que sim seria algo positivo. E o sem é a ausência de algo. Tá? Então, por exemplo, se eu quero dizer que não tenho dinheiro, eu posso dizer assim: estou sem dinheiro. Então, não se confundam, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu estou sem dinheiro. Confunde por causa do aspecto do espanhol. Então, se você fala assim, eu estou sem dinheiro, os brasileiros vão entender, ainda que não esteja correta a frase, mas vão entender que você está com dinheiro. Então, vão achar justo o contrário, que você tem dinheiro, não a ausência, que seria o seu objetivo. Tudo bem? Então, o sim positivo, como que seria neste caso? Seria mais para respostas, assim, você é brasileiro, então sim, sou brasileiro, mas não é muito usado assim, nessa maneira, porque normalmente os brasileiros, eles não respondem nunca uma resposta com sim. Eles podem responder com não, se a resposta for negativa, mas quase nunca respondem com um sim. E isso é importante para que vocês possam responder nas entrevistas. Porque, por exemplo, você é peruano, então não responda com sim, é o conselho que eu dou. É melhor você dizer sou. Então, responder sempre com verbos. É a forma como mais nos expressamos no Brasil. Então, quantos anos você tem? Aí tudo bem, eu tenho tantos anos, né? A resposta é completa. Mas você tem carro? Tenho. Então, sempre tratem de responder com o verbo, porque isso também ajuda você a mostrar que você conhece os verbos, tá? O máximo possível de verbos. Lembrando também, observe aqui que o sim e sem são escritos com N, tá? Porque as palavras em português, elas nunca terminam com N, elas terminam em M, com exceção de hífen e glúten. Então, são as palavras que terminam com N, tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Então, vamos ver agora as diferenças do si e do sem. Então, vamos agora para o si com é, porque o si com é, ele é um pouquinho mais amplo, tudo bem? O significado dele pode ser um pouquinho mais amplo, por quê? Ele pode trabalhar como se fosse um agente de condição, expressão a condição. Ele pode também expressar voz passiva. E ele também pode ser reflexivo. Tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos com condição. Por exemplo, se eu fosse muito rica, eu estaria em Dubai, por exemplo. Então, nesse caso, quando eu digo assim, se eu fosse, esse se aqui me indica uma condição. Porque, por exemplo, eu estou em Dubai? Não estou em Dubai. Por quê? Porque eu não tenho a condição de ser rica para poder estar em Dubai, tá? Então, essa aqui me indica uma condição. Como seria a parte reflexiva? Seria assim, por exemplo. Eles
se encontraram. Porque se eu digo assim, eles encontraram, então encontraram o quê? Encontraram quem? Então não vou ter exatamente ao certo quem ou o que eles encontraram. Mas quando eu digo aqui, eles se encontraram, quer dizer que eles se encontraram entre eles mesmos. Tudo bem? Aí temos também a voz passiva. Por quê? A voz passiva, lembrem-se que é quando o agente ele recebe a ação, não sofre. Então, se eu digo assim, casas são vendidas. Então, as casas, elas não estão realizando uma ação, elas estão recebendo a ação, tá? Então, posso dizer, casas são vendidas, ou como eu também posso dizer, vendem-se casas. Lembrando também, neste caso, só para fazer uma breve revisão, que não é o tema de hoje, mas só para lembrar um pouquinho, eu sempre vou ter que dizer vendem-se casas, porque nesse caso, casas são vendidas. Então, eu tenho que passar aqui para o plural, porque casas é uma palavra que está no plural. Tudo bem? Então, continuaremos, tá? Vamos agora para o se com i. Então, quando eu tenho o se com i, é como se fosse em benefício próprio. Em benefício, porque nem sempre vai ser benefício, né? Mas seria mais ou menos como se fosse em benefício próprio. Tá? Por exemplo, se eu digo assim, ele levou o bolo para si. Então, nesse caso aqui, porque ele levou o bolo em benefício próprio dele. Então, por isso que ele levou para si. Tudo bem? Neste caso aqui. Tá? Então, só mais uma dica rapidamente agora, saindo do assunto, que seria agora o uso da C cedilha. Que muitos alunos se confundem, muitas pessoas se confundem, até brasileiros também se confundem, tudo bem? Só para lembrar. Então, aqui eu tenho K, Ko, Ku, Se, Si. Então, o som do C aqui não é o mesmo som daqui, tá? Aqui nós temos esse som. E aqui nós temos esse som, tá? Então, o que é que eu faço? Deixa eu colocar aqui do lado melhor. Aqui eu tenho esse som. Então, para que aqui também tenha som de S, o que é que eu faço? Coloco cedilha. Então, todos agora têm o mesmo som. Sa, Sol, Su, Se, Si. Então, por que eu não coloco C cedilha aqui ou C cedilha aqui? Porque aqui já tem som de S. Então, por isso que eu não posso colocar. Tudo bem? Então, se eu coloco aqui C cedilha, lembrando que está incorreto. Outro uso incorreto também da C cedilha seria no começo das palavras. Por exemplo, eu não posso dizer sapo. Eu tenho que dizer sapo, tá? E outras palavras também podem ser escritas diferentes, por exemplo, com SS, às vezes o S vai dar também o som do C cedilha, mas lembrando dessas regras aqui, pelo menos você não vai se confundir nestes casos, tudo bem? Então, espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima!